Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje aí tem muito assunto importante para a gente abordar. A gente vai primeiro entender a situação de tabela do Vasco nesse momento, né, após o término da última rodada, e também iremos analisar jogo a jogo que o Vasco tem aí, né, 11 partidas até o final da competição. Vamos trazer também na íntegra aqui um recado que o Levenciano deixou ontem no seu Instagram, né, falando sobre a decisão da justiça e sobre o futuro do Vasco da Gama. Vamos dar uma palhinha também sobre a situação de Germancano, que mais uma vez teve o seu nome especulado sobre uma possível saída do Vasco, e no final do vídeo vamos falar sobre um absurdo que mais uma vez a emissora Rede Globo fez com o nosso clube, com a nossa torcida e com a nossa instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então aqui já quero pedir para todos vocês, como sempre, acompanharem o nosso vídeo até o final. Eu também peço a sua ajuda, a sua colaboração rapidinho, correndo aqui embaixo do vídeo, não custa nada, é de graça, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida, para dar uma moral pra gente. E você que está chegando aqui ao canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, ficando aí bem informado com as notícias do nosso clube, já aproveita, ó, corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, clica lá, se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho de notificações, que é super importante para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Muita gente pergunta: Mário, onde fica esse bendito sininho? Ele fica ali, ó, logo do lado desse botão vermelho, lá embaixo onde está escrito inscreva-se. Do lado ali tem esse sininho, você clica e sempre vai estar aí recebendo no seu celular ou no seu computador, né, um aviso do YouTube, né, assim que os vídeos forem postados. Combinado? Então vamos que vamos aqui dar início ao vídeo de hoje, falando um pouquinho mais sobre a situação de tabela após o término dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, com uma grande vitória do Vasco, né, sobre o Goiás. Porém, infelizmente, a tabela acabou não nos favorecendo, né? Os outros resultados acabaram não indo tão bem, né, quanto a gente esperava. Por exemplo, ali o Avaí e o CRB, né, dois clubes que estão nessa briga direta pelo acesso para a Série A, acabaram vencendo, né? Então o CRB pulou para 47 pontos e o Avaí está na quarta colocação com 46. Então, nesse momento, o Vasco segue na sétima colocação com 40 pontos, ou seja, 6 pontos atrás do quarto colocado, que é o Avaí. Estamos a 1 ponto do sexto colocado, que é o Guarani, com 41, ainda com um jogo a menos, e a 5 pontos do quinto colocado, que é o Goiás, o time que nós batemos, né, que vencemos aí nessa última rodada. As chances do Vasco, matematicamente falando, subiram, né? O Vasco tinha ali mais ou menos em torno de 2,5 a 3% de chances, né, de voltar para a Série A, devido ali aos últimos resultados. Essas chances subiram para em torno de 7 a 8%, e é o que eu venho falando. O Vasco, infelizmente, vai ter que fazer o seu dever de casa. Nós temos agora 11 rodadas, 11 partidas, 11 jogos pela frente. Desses 11 jogos, o Vasco tem 5 partidas em casa, em São Januário, e 6 jogos longe do Rio, né? Mas ainda assim eu tenho certeza que a torcida vascaína, independente de lugar que o Vasco vai estar atuando, vai marcar a presença nos estádios para poder passar aquela confiança, para dar aquela moral para os nossos jogadores. Então vamos agora analisar essas 11 partidas e tentar aqui entender, né, dar os nossos palpites para esses 11 jogos, se o Vasco tem condição de vencer, se vai ser um jogo mais complicado, porque é um adversário ali mais duro, de repente fora de casa, e lembrar que o Vasco precisa de pelo menos mais 8 vitórias
para conseguir essa classificação ali, né, matematicamente falando. Então, próximo jogo, domingo, Vasco encara fora de casa o Confiança, que tá, obviamente, aí na zona de rebaixamento, não vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas ainda assim é um adversário chato, que joga muito retrancado, joga muito fechado, querendo, né, explorar os contra-ataques, mas ainda assim eu vou falar aqui, vou cravar. Com o embalo que o Vasco vem, com o time que vem jogando, o futebol que vem apresentando, tem que ganhar e vai ganhar essa partida. Então essa para mim já é uma vitória nessa sequência. Depois encararemos o Sampaio Correia também fora de casa. Outra partida contra um adversário direto nessa briga aí pelo acesso. E mais um jogo que particularmente eu acredito que o Vasco tem plenas condições de vitória, mesmo jogando fora de casa. O Sampaio Correia não é nenhum bicho-papão, é um time organizado, é um time que joga um futebol ali até moderno, né, de toque de bola, mas uma vez lembrando, se o Vasco jogar com a raça, com a força de vontade e com a confiança dos últimos jogos, tem tudo para a gente conseguir essas duas vitórias na sequência. Depois o Vasco volta para São Januário, já com 50% do público presente, para encarar o Coritiba, o líder da competição, que vem ali oscilando nas últimas rodadas, né? O Coritiba ali é um time que é organizado, deve voltar para a Série A, deve provavelmente, né, conseguir essa classificação, mas não vem apresentando um grande futebol dentro de campo, né? Os torcedores do Coritiba ali, de certo modo, reclamando um pouco que o time não está querendo sair para o jogo, está ali acomodado, né, pelo fato de já estar com 52, 53 pontos, então é algo a se estudar e se preocupar. E jogando em casa, você vai falar, pô, Mário, você está muito motivado, vai cravar mais uma vitória? Sim, vou cravar mais uma vitória aí contra o Coritiba. Então já seriam 3 vitórias das 8 que a gente precisa, né, para esse retorno para a Série A. Depois o Vasco volta a sair do Rio de Janeiro para encarar o Náutico. Aí você fala, pô, mas o Náutico tá mal, o Náutico tá caindo de produção, o Náutico já foi líder, nesse momento tá aí na 11ª colocação, né, então caiu demais na tabela, tá com 35 pontos, mas ainda assim é um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo que o Náutico provavelmente vai vir com tudo para cima do Vasco, porque talvez seja ali a última opção desses jogadores que estão no Náutico nesse momento de apresentar um futebol em televisão nacional. O estádio vai estar lotado, vocês podem ter certeza, porque a torcida do Náutico é uma torcida muito apaixonada. Então, para mim, esse é um dos jogos mais complicados que o Vasco vai ter nessa sequência e torço, obviamente, pela vitória, mas não cravarei uma vitória do Vasco nessa partida. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para pegar o CSA, para mim já é aí ó, a 4ª vitória, Vasco tem que vencer esse jogo com toda certeza. Depois voltamos a sair do Rio de Janeiro para encarar o Guarani fora de casa, outro jogo difícil, assim como o do Náutico. O Guarani é um time chato, é um time organizado, tá bem na tabela, tá ali, né, na 6ª colocação, à frente do Vasco. Então esse para mim é mais um jogo que não dá para se cravar uma vitória garantida. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para o clássico contra o Botafogo, que vem muito bem nessa reta final de competição e infelizmente é mais um jogo complicado, é mais um jogo difícil que não dá nesse momento para a gente cravar que o Vasco vence essa partida. Depois o Vasco tem uma sequência de jogos ali contra o Vitória em São Januário. Para mim é a 5ª vitória do Vasco. Depois a gente sai do Rio de Janeiro para pegar o Vila Nova. Para mim é a 6ª vitória do Vasco e vão faltar 2 jogos e o Vasco vai precisar de 2 vitórias e eu tenho certeza que nós iremos conseguir contra o Remo, jogando em casa, e na última rodada pegando o Londrina, que nesse momento aí está na 17ª colocação e quem sabe até o final da temporada já esteja até mesmo rebaixado, né, e não entre ali com tanto ímpeto, com tanto intuito de vencer o Vasco. Então para mim o Vasco vai passar um sufoco, vai ser complicado, mas iremos conseguir essas 8 vitórias e cravo mais, vão ser 8 vitórias e 2 empates aí, talvez uma derrota que o Vasco tem aí nessa sequência de 11 partidas, mas mais uma vez, lembrando que para que isso aconteça, o futebol apresentado tem que ser o mesmo do último jogo contra o Goiás, principalmente no primeiro tempo. Então essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
do nosso vídeo de hoje. O que você aí acha? Qual é a sua expectativa? Tá ansioso, não tá? Tá gostando, não tá? Bota aqui embaixo aí o que você acha aí sobre tudo isso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre Levenciano, sobre a questão judicial, né, que ontem acabou mantendo o Jorge Salgado na presidência do Vasco. A gente já falou sobre isso, né, no vídeo de ontem à tarde, que os desembargadores acabaram ali, enfim, não revertendo a situação, e logo após o Leven fez uma postagem bem bacana lá no Instagram dele, né, inclusive quem não tá seguindo o Leven, siga lá, Levenciano, e ele falou o seguinte, eu vou ler aqui para não cortar nada, né, o Leven falou: não há motivos para tristeza quando se sabe o caminho e quando já se sabe o caminho. As sementes estão plantadas, façam delas grandes árvores. Então, levem basicamente, né, referindo ao projeto Somamos, né, nessa frase dele. Depois ele botou: saibam que o nosso clube é um retrato do que o nosso país é e que só vai mudar com muito investimento e educação. Com toda certeza ele está querendo dizer com profissionais de qualidade, investindo nos funcionários, trazendo os bons jogadores para poder fazer um bom time, né? E depois ele continua ali: agradeço muito o carinho de cada vascaíno e estar no coração de vocês é a maior vitória que uma pessoa pode ter. Estudem e amem sempre. O conhecimento e o amor pelo próximo são os bens mais valiosos do universo. Nosso clube é o maior clube do mundo e para isso basta acreditar. Concordo com ele, desejo a todos o bem, mesmo aos que me fizeram mal. Considero isso apenas um mal entendido e estarei na torcida por todos vocês com muita paz e muito amor no coração. Enquanto isso, querida família vascaína, continuarei estudando e compartilhando sempre alguma coisa boa com vocês. Sintam-se abraçados, com muito afeto, com muito amor, todos cabem no meu abraço. Então o Leven não entrou muito em detalhes se ele vai participar de próximas eleições, se ele não vai participar, ele simplesmente fez ali uma declaração de carinho pro torcedor vascaíno, pelo clube. Eu tenho certeza que na próxima eleição o Leven vai estar envolvido, talvez não como candidato, mas de repente ali em alguma chapa, algo dessa natureza, e como ele falou, o projeto dele está disponível para quem quiser usar isso, Salgado quiser usar, se alguma outra pessoa quiser usar, e com certeza seria muito bacana, né, se o Jorge Salgado tivesse ali a hombridade, a honestidade, né, e até a curiosidade de conhecer um pouquinho mais de tudo que o Leven ofereceu e ainda está oferecendo ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então parabéns, Leven, grande abraço para você, tamo junto aí, valeu pela moral. E agora, falar um pouquinho sobre outros assuntos também importantes. Germancano, mais uma vez ali nas redes sociais, Twitter, enfim, vários sites de notícias aí, a galera falando que o Cano já estava de malas prontas para sair do Vasco. Não tem nada disso. O empresário dele mais uma vez nos confirmou que o Cano está focado no Vasco, está focado em ajudar o clube a voltar para a Série A e que não tem nada assinado com ninguém, nem com o próprio Vasco. Até porque, como eu já falei aqui, se o Vasco não garantir o acesso à Série A do ano que vem, as chances do Cano continuar realmente são remotas, são muito pequenas, porque o Vasco não vai ter isso aqui, não vai ter grana para pagar o jogador, né? Então, infelizmente, a situação é essa, mas nesse momento, o Cano segue como jogador, segue com contrato, segue normalmente aí no nosso time aí para as próximas rodadas. E agora falar de um absurdo, falar de mais uma falta de vergonha, mais uma canalice aí, né, da grande, gigante Rede Globo, maior televisão do Brasil, maior televisão aí da América Latina, né, que ontem, após, né, a grande vitória do Vasco contra o Goiás, teve a cara de pau de não vangloriar, de não dar ali as glórias pelo bom futebol apresentado, de não falar que o Vasco realmente, né, mudou, que está jogando um bom futebol, muito pelo contrário. A Globo teve a cara de pau de dar os créditos da vitória do Vasco pro Goiás, que não jogou nada. Falou, o Vasco só ganhou porque o Goiás não jogou absolutamente nada. Então, mais uma vez, fazendo essa ofensa, né, ao nosso clube, à nossa instituição e principalmente a nós torcedores e aos jogadores que dentro de campo, né, fizeram uma grande partida. E para piorar a situação, a Globo ainda teve a cara de pau de falar que a torcida do Vasco estava aglomerada, estava lá todo mundo junto comemorando. Cara, realmente estava. E para piorar ainda mais, a Globo teve a cara de pau de logo depois fazer um elogio à torcida do Flamengo, do nosso rival, falando que a torcida do Flamengo estava no estádio cantando e fazendo, né, uma festa bonita no Maracanã, e estava todo mundo junto, estava todo mundo aglomerado. Isso aí mostra mais uma vez
o quão tendenciosa é a emissora, o quanto eles estão vendendo a alma deles, né, para poder pagar as contas, para poder se sustentar, né, e de todas as formas passar pano para o Flamengo e tentar piorar a imagem do Vasco. E como eu sempre falo, para a Globo é maravilhoso ter um Vasco numa Série B, é maravilhoso ter um Cruzeiro na Série B, e vocês podem ter certeza que eles adorariam ter um Palmeiras ou ter um Corinthians numa Série B também, porque para eles tudo que importa é isso aqui, é grana. E tendo um grande na Série B, eles vendem comercial e tudo mais. Mas enfim, é isso. Queria agradecer aí mais uma vez a todo mundo que acompanha nosso trabalho diário por aqui. Ficou triste, obviamente, com a notícia de ontem. Não vou deixar me abater, não vou baixar a guarda. Não vou deixar de falar os absurdos que acontecem dentro do Vasco. Vocês sabem que eu sou um lutador, um guerreiro. Porra, tô nesse canal aqui há quase 4 anos. Exponho o que eu acho que tem que ser exposto. Bato palma quando algo bom acontece, quando tem alguma coisa legal acontecendo no Vasco. Eu sou o primeiro a elogiar também. Não sou político, não sou torcedor de candidato. Nunca fui, nunca serei. Eu sempre serei o torcedor do meu clube de regatas Vasco da Gama, assim como eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, né? Se não, todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui são também. Então, não vamos aí nos abater, vamos continuar lutando, vamos continuar brigando e torcendo pelos nossos jogadores, que é o que mais importa nesse momento. E como eu falei, hoje o canal está muito próximo de chegar a uma marca de 400 mil torcedores. Temos aí 399.700 vascaínos aqui no canal. Então queria contar com você para compartilhar esse vídeo em forma de agradecimento, em forma aí de um abraço, né, de um vascaíno que realmente ama, respeita e quer o bem do Vasco e faz esse trabalho diário para todo mundo aqui de informação e principalmente de opinião, né, que a gente tenta trazer para o torcedor vascaíno espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Beleza, galera? Então compartilha o vídeo se você puder, se você é novo, se inscreve, deixa aquele joinha, siga também as nossas redes sociais, cara. Muita gente é inscrito no canal, mas não segue. Nosso Instagram, Mário Coelho Vasco, Twitter, Mário Coelho Vasco, página do Facebook, Mário Coelho Vasco, nosso canal lá do Twitter, Mário Coelho V, Twitter não, Twitch, desculpa, tá todos os links aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Quem quiser ajudar ainda mais, dá uma moral pra gente, participar do sorteio de camisas aí que a gente faz pra caramba em todos os jogos do Vasco, corre aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro, o primeiro link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você se tornar membro do canal. Custa R$ 1,99 e, cara, dá uma força gigante. A gente compra aqui, ó, microfone, a gente compra aqui, ó, webcam, a gente, porra, faz tudo que a gente pode para melhorar a qualidade. Estamos montando um estúdio, tem um computador aqui que a gente tem também. Então tudo que a gente faz é para você, pelo bem do Vasco e pro bem do torcedor vascaíno. Então quem puder dar essa moral para nós aí, virar membro, vai ser uma força muito grande. Do fundo do coração, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, irmão, aqui é Vasco. Sempre vai ser Vasco. A gente ama o Vasco, a gente quer o bem da instituição e vai fazer de tudo para ajudar o nosso clube. Um beijo no coração. Saudações vascaínas e vamos pra cima, porque a luta continua. A gente perdeu uma batalha, mas a guerra a gente vai ser vencedor no final. Abraço!